Eu vou te mostrar agora o que a mídia escondeu de você, que Alexandre de Moraes fez, que Fux comprovou e que a mídia abafou. E eu fiquei estarrecido quando eu descobri o que foi escondido e você vai ficar horrorizado com as injustiças de Alexandre de Moraes que estão sendo escondidas pela mídia. Atenção, Brasil, porque o que a mídia tentou esconder agora veio à tona e é simplesmente bombástico. Novos documentos e revelações expuseram o que Alexandre de Moraes jamais queria que o povo soubesse. E o silêncio da imprensa só confirma. Nós estamos diante de algo tão grave que pode estremecer os alicerces do STF. E não para por aí, porque o ministro Luiz Fux também deu com a língua no dente. E o que foi revelado coloca em xeque não apenas decisões passadas, mas todo o sistema que hoje tenta se vender como guardião da democracia. O que estamos vendo não é apenas mais um escândalo, é a comprovação de que existe uma engrenagem podre funcionando nos bastidores, decidindo o destino da nação longe dos olhos do povo. E eu te pergunto, você acredita que depois dessas revelações ainda existe credibilidade dentro do STF? Segura firme, porque o que eu vou revelar agora é pesado, é histórico e pode mudar tudo o que você pensava sobre o poder no Brasil. Antes de eu mostrar esse vídeo pra vocês, eu preciso da tua ajuda. Deixa o teu joinha agora mesmo para que o YouTube não enterre esse vídeo. Eu preciso do teu like, por favor. Por favor, de coração te peço, já deixa o joinha agora mesmo. Se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações e quando chegarmos a 1 milhão de inscritos, eu vou sortear R$5.000 para um dos inscritos. Para você participar é simples, né, gente? Basta estar inscrito aqui no canal e acompanhar também o sorteio que será no Instagram, @FelipeCâncio_oficial. Então, já se inscreva aqui, automaticamente você já vai estar participando. Se o seu nome for sorteado, eu vou entrar em contato com você, certo? Então já se inscreva no canal, deixa o like e participa desse sorteio. Chegando a 1 milhão, você pode ser o ganhador. Amigos, o que o ministro Luiz Fux acabou de revelar é simplesmente histórico. A decisão dele não apenas beneficia Bolsonaro e os presos do 8 de janeiro, mas também expõe para todo o Brasil o que muitos dentro do STF tentam esconder há meses. Essa revelação joga luz sobre a forma como a Suprema Corte tem atuado e principalmente coloca em xeque as decisões de Xandão, mostrando que nem todos os ministros concordam com a perseguição política que está em andamento dentro do Brasil. Então segura aí, porque nós vamos reagir primeiro a esse vídeo de Fux, que traz à tona os bastidores dessa guerra interna dentro do STF e mostra ao povo brasileiro que nem tudo está perdido e ainda existem vozes dissonantes dispostas a desafiar o sistema. Isso aqui é urgente. O ministro Fux anulou os processos contra os réus do 8 de janeiro, com a notícia de que o ministro Luiz Fux passou a votar para declarar a nulidade de todos os atos do STF nos casos dos réus do 8 de janeiro. Ele basicamente aplicou toda a fundamentação que ele já tinha aplicado no seu voto no processo contra Bolsonaro, e pegou isso e aplicou, trouxe agora também para os casos dos perseguidos políticos do 8 de janeiro. Mas isso aí importa? Muda o resultado? Eu vou te contar por que isso é importante no final, e eu vou começar traduzindo esse voto para você de um modo muito simples. O ministro Fux, ele está votando para derrubar tudo, para não deixar pedra sobre pedra, em todos, absolutamente todos os casos do 8 de janeiro e da trama golpista. E se você gostou disso, já deixa aí um like, senta o dedo no like para animar mais gente nesse sábado. E olha só o que o ministro Fux fez em primeiro lugar, segundo a Globo News. O ministro declarou a nulidade de todos os atos, inclusive do recebimento da denúncia e a incompetência do STF para julgar a ação penal, assim como fez o julgamento do núcleo crucial da tentativa de golpe de Estado. Mas não é só isso, gente. Calma que fica melhor. Na análise de um caso criminal, um juiz analisa duas coisas. Primeiro, se o processo é válido ou não, se ele é válido ou se ele é nulo, então. E essa é a primeira parte. E depois o juiz vai lá e analisa o mérito do processo, ou seja, se os réus devem ou não ser condenados, se eles são ou não culpados. Então, depois de dizer que os processos são nulos, que eles não ficam de pé, que eles não têm validade, o que derruba tudo, veja então o que o Fux disse em relação à segunda parte, em relação ao mérito dos processos, ou seja, em relação aos réus serem ou não culpados. E aqui ele examina as provas, os fatos e a aplicação da lei. Dá uma olhadinha aqui no que o ministro decidiu.
ministro Luiz Fux, na verdade, essa apresentação dele diz respeito a um julgamento que aconteceu lá atrás, em maio, e que ele pediu vista. Agora, então, ele apresenta essas decisões em relação a 2 réus. Para um réu, que é uma mulher, ele acabou defendendo a absolvição, e para o outro, ele acabou diminuindo a pena que tinha sido já colocada ali pelo relator e seguida por pelo menos 2 ministros da primeira turma. Então, para o primeiro caso, o ministro Luiz Fux entendeu o seguinte, que Cristiane Angélica Dumont Araújo, que veio de Santa Catarina para os atos golpistas do 8 de janeiro de 2023, ela pôde ser absolvida. No entendimento do ministro, ela foi acusada de participar das invasões, mas não havia ali provas contra ela, que nas imagens avaliadas não se mostra a mulher de 59 anos cometendo nenhum tipo ali de problemas, assim, de mexer ali com os bens públicos mesmo, né, de atacar. Não quebrou um azulejo, é óbvio. O que a gente fala em relação à maior parte dos réus ali, não tem prova de que eles quebraram um azulejo. Os bens públicos. Então ele acabou entendendo que seria necessário a absolvição dessa ré. E no caso de Lucimário Benedito de Camargo Gouveia, que veio de Goiás aqui para Brasília no 8 de janeiro de 2023, o ministro entendeu que ele deve ser condenado apenas a 1 ano e 6 meses de prisão por deterioração do patrimônio tombado. Ele acabou abrindo mão, então, das penas para esse réu no que diz respeito, então, aos outros crimes, como, por exemplo, incitação ao crime. Esse foi, então, o entendimento do ministro Luiz Fux em relação a esses 2 casos, sendo que a primeira turma do Supremo Tribunal Federal já tinha tido formado maioria, para poder, então, condenar esses 2 réus a 14 anos de prisão por pelo menos 5 crimes que foram listados pelos ministros da primeira turma. Leilane. Você entendeu? Você entendeu o que aconteceu? Fux decidiu de forma totalmente técnica, como um juiz, como todo juiz deveria fazer. E como ele já tinha feito antes nos casos da Débora e no caso do Bolsonaro. Então entende aqui, na primeira parte, em relação a esses 2 réus, em relação aos preliminares, a validade desses casos, ele declarou a nulidade de todos os atos do STF, dizendo que o tribunal não tem competência para julgar réus sem foro privilegiado. E esse mesmo argumento que ele usou aqui, que tinha usado no caso Bolsonaro, se estende para todos os outros casos do 8 de janeiro. Ou seja, em relação a todos, ele vai revisar os julgamentos, ele vai se posicionar dizendo que são todos os casos absolutamente nulos. E aí, na segunda parte da análise que o juiz faz, na hora de decidir a condenação ou absolvição, na segunda parte, quando o juiz olha o mérito, aí o Fux individualizou a conduta de cada um, olhou o que tem de prova, o que tem de comportamento de cada um, avaliou isso e inocentou aquela ré de 59 anos em relação a quem não tinha nenhuma prova de crime contra ela. E condenou outro réu apenas pelo crime de dano, porque ele de fato quebrou alguma coisa lá no 8 de janeiro, e aí condenou a pouco mais de 1 ano de prisão, e não a 14 anos como os outros outros políticos de toga tinham decidido. Gente, essas decisões do ministro Fux são extremamente importantes, porque elas plantam, mais uma vez, os fundamentos de uma futura anulação desses casos pelo Supremo quando o cenário político for propício, seja com uma vitória da direita nas eleições de 2026, seja com uma nova composição do Supremo Tribunal Federal. Fux está fazendo certo. Ele está anulando os processos que são e sempre foram nulos e, no mérito, está analisando caso a caso. Quem fez, quem não fez, tem prova, não tem. Parabéns, ministro Fux. A justiça e as famílias dos perseguidos políticos agradecem. O Brasil agradece, porque sem ter justiça, sem ter ordem, a gente não tem como construir prosperidade. Mas não para por aí, gente, porque agora em seguida nós vamos reagir também ao vídeo bombástico de Deltan Dallagnol, que decidiu abrir o jogo de uma vez por todas e expôs sem medo que o que a grande mídia insiste em esconder do povo a todo custo: os acordos de bastidores, a manipulação e o teatro que tentam empurrar goela abaixo da sociedade brasileira. É uma denúncia fortíssima que pode inclusive mudar a percepção de milhões de pessoas sobre tudo o que está acontecendo hoje dentro do país. Então fique até o fim, porque essas 2 revelações juntas, o que Fux disse e também o que Deltan mostrou, formam um verdadeiro tsunami contra o sistema que pode representar o início de uma virada histórica no Brasil. Eu vou te mostrar agora o que a mídia escondeu de você, que Alexandre de Moraes fez, que Fux comprovou e que a mídia abafou. E eu fiquei estarrecido quando eu descobri o que foi escondido, e você vai ficar horrorizado com as injustiças de Alexandre de Moraes que estão sendo escondidas pela mídia.
Ontem eu publiquei aqui no canal uma análise sobre 2 decisões do ministro Luiz Fux anulando todos os atos do STF em julgamentos do 8 de janeiro. Mas eu ainda não tinha tido acesso aos votos do ministro Fux. E esses votos mostram verdades escondidas pela mídia. Eu tinha feito vídeo em cima de notícias e imprensa e ainda assim, só com base nisso, já deixou claro que o voto do Fux é muito relevante. Ele planta sementes da reversão de todas essas injustiças lá no futuro. Mas aí eu fui atrás dos votos do ministro Fux e o que eu encontrei me deixou chocado. Você não vai acreditar no que a mídia escondeu de você e tem escondido em todos esses casos do 8 de janeiro. Vamos começar com o caso em que o Fux votou para anular tudo e para inocentar a Cristiane Angélica. Guarde esse nome. Cristiane Angélica. Ela é uma senhorinha de 59 anos, balconista de padaria. E ela passou a ser investigada pela Polícia Federal simplesmente porque ela tirou uma foto com a bandeira do Brasil nos ombros. Não. Eu não tô brincando. Olha aí a foto. Por essa foto. Olha aqui o que diz a própria decisão. A ré passou a ser investigada em razão de uma foto divulgada na internet em que aparece sorrindo em via pública com uma bandeira do Brasil sobre os ombros. Que crime, hein? Aí, depois disso, a polícia foi lá, vasculhou a vida dela e achou uma outra foto dela, agora dentro do Congresso Nacional. Olha aí que grave. Só isso. Gente, é só isso que tem contra ela. Não tem absolutamente mais nada contra ela. Mas sabe o que é pior? Você não vai acreditar nisto aqui. A Cristiane, ela tirou uma foto com o policial legislativo durante os atos. Olha aí a foto. Ela tirou a foto com esse policial, os dois ali sorrindo. E aí o policial foi ouvido como testemunha. E eu já vou te contar o que ele disse. Mas veja antes o que ela disse. Dá uma olhadinha aqui no que ela disse. A Cristiane, segundo o próprio depoimento dela, entrou no Senado com o restante do grupo de senhorinhas porque elas estavam fugindo das bombas de efeito moral de gás lacrimogêneo que eram jogadas pelas forças de segurança. Essa é a história que ela conta aqui no depoimento dela, retratado aqui na decisão. Aí o Moraes vai dizer, ela tá mentindo, ela tá querendo aí livrar a própria barra. Só que no processo criminal, primeiro, não basta você achar que ela tá mentindo, você tem que provar, ter prova de que a pessoa fez coisa errada. Agora, segundo que, pra sorte dela, ela tirou essa foto com o policial. Essa foi a grande sorte dela. Porque aí foi possível localizar esse policial. E hoje ele virou promotor de justiça em Santa Catarina. Ou seja, ele acusa bandido. Ele processa criminosos. Ele defende a democracia de verdade. E ele foi ouvido. E sabe o que ele disse no testemunho dele? Com o juramento de dizer a verdade? Ele disse que a Cristiane estava sentada com a bandeira do Brasil, rezando no Senado Federal, e que ela não quebrou nada. Esse foi o depoimento dele. Olha só o que ele disse aqui no depoimento, que a PGR não colocou na denúncia e que a mídia não mostrou para você. Olha aqui, no plenário do Senado Federal, as pessoas estavam sentadas, rezando, com bandeiras do Brasil, entre elas a acusada. Também informou que acompanhou a acusada por, no máximo, 30 minutos, período em que não a viu depredando o patrimônio público. É óbvio, gente, senhorinha, 59 anos, é lógico que tava lá rezando. Quem acha, em sã consciência, que ela tá lá depredando o patrimônio público? Segue aqui. O plenário não foi quebrado. Eram senhoras que estavam orando, rezando com a Bíblia, Alexandre de Moraes, faixa do Brasil. E a senhora Cristiane, eu lembro que estava nesse grupo de senhoras, literalmente, senhorinhas com a Bíblia na mão, orando. Olha isso aqui agora que eu vou te mostrar. Olha aí, se segura a sua indignação. E eu aproveito aqui, presidente, para desfazer uma narrativa totalmente inverídica. Até um dos nobres advogados disse uma questão de terraplanismo. Aqui seria muito semelhante, se criou uma narrativa, assim como a Terra seria plana, o Supremo Tribunal Federal estaria condenando, abre aspas, velhinhas com a Bíblia na mão, fecha aspas, que estariam passeando num domingo ensolarado pelo Supremo Tribunal Federal, pelo Congresso Nacional e pelo Palácio do Planalto. Nada mais mentiroso do que isso, seja porque ninguém lá estava passeando, e as imagens demonstram isso, seja pelas condenações
Narrativa, ministro Moraes. Narrativas, não. Fatos confirmados por provas. Inclusive por um promotor de justiça. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Fatos confirmados por provas. De que elas estavam orando. De que elas não destruíram nada. Aí a mídia mostra o Moraes falando isso aí que eu mostrei pra vocês. Ele dizendo que é uma narrativa, que senhorinhas estavam orando com a Bíblia na mão. A mídia mostra isso e não mostra que ele estava mentindo. Justamente eles que dizem que querem combater fake news. Tanto o Moraes como a grande mídia. Eu quero ver agora combater essa fake news do Moraes. E você tá sentado na cadeira? Se não, sente. Porque esse não é um caso em que simplesmente não tem prova para condenar, não. Esse é um caso em que tem prova da inocência dela. Mas ainda assim, Moraes condenou a Cristiane, essa senhorinha de 59 anos, pobre, humilde, balconista de padaria, que não tem quem a defenda, que foi pega com uma bandeira e uma Bíblia na mão, rezando, e condenou ela a uma pena de 14 anos de prisão. 14 anos de prisão. Sim, 14 anos de prisão. Por tentar dar um golpe de Estado. Meu Deus, tem misericórdia de nós. Você ficou indignado tanto quanto eu, então compartilhe o máximo para esse vídeo chegar aos próprios ministros, para eles ficarem constrangidos, para que eles, aqueles que não viram isso, vejam a verdade que Moraes não está contando nos seus votos e que Fux está mostrando e provando. Curte o vídeo para chegar ao máximo de pessoas. O que nós vimos hoje não é apenas pouca coisa. De um lado, Fux mostrando que existe resistência dentro do STF e que nem todos aceitam a tirania de Moraes. Do outro, Deltan trouxe realmente, ele escancarou ao mundo a verdade que a mídia tenta calar a qualquer custo. Isso prova que o sistema não é tão sólido quanto parece. A cada revelação, a cada decisão inesperada, o castelo de cartas que sustenta essa engrenagem de manipulação vai desmoronando. Brasília está em chamas e o Brasil inteiro sente que uma virada pode estar prestes a acontecer. Agora eu quero ouvir de você. Depois dessas revelações, você acredita que o sistema ainda vai conseguir manter de pé? Ou estamos diante do começo do fim dessa corja, dessa farsa? Comenta aqui embaixo, porque a sua opinião é fundamental e precisa ecoar nesse momento histórico. E claro, né, gente? Meus amigos, se inscreva aqui no canal, deixa o joinha e ativa o sininho das notificações. Compartilhe esse vídeo. Lembrando que quando chegarmos a 1 milhão de inscritos, eu vou sortear 5 mil reais para um de vocês. Então, participe, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, deixe o teu comentário e bora fazer com que esse vídeo chegue ao maior número de pessoas. Deus abençoe você que assistiu comigo, fique com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fui!